RCD, a rádio que conecta você. No ar, Entre Tacadas, com Mai Portela. Olá, ouvintes! Eu sou a Mai Portela e no Entre Tacadas de hoje vamos voltar no tempo para conhecer algumas curiosidades históricas do golfe, incluindo aí, anotem, uma proibição real, os tacos artesanais e os carneiros, sim, os animais que ajudaram a moldar os campos. E eu já começo esta edição trazendo logo a curiosidade, porque, minha gente, quem assiste uma partida de golfe não consegue imaginar qual seria a razão para proibir a prática deste esporte. Mas, no século XV, o rei James II da Escócia proibiu. O motivo? Os soldados estavam se distraindo demais com o jogo e deixando de treinar o arco e flecha, que na época era uma habilidade essencial para as guerras. Essa proibição ela foi decretada em 1457 e reafirmada por dois reis seguintes. Somente décadas depois, o rei James IV, ele que era apaixonado pelo esporte, revogou a ordem e inclusive se tornou o primeiro monarca escocês documentado como jogador de golfe. Ele até encomendou seus próprios tacos feitos sob medida. Mas a paixão pelo esporte ela continuou pelos séculos seguintes, e um dos casos mais famosos envolve o príncipe de Gales, que mais tarde se tornaria o rei Eduardo VIII. E olha só, em 1931, durante uma visita ao Brasil, ele jogou no campo do Clube Santos São Vicente, em São Paulo. Minha gente, ele fez um hole-in-one, o primeiro registrado na história do clube. E é claro que esse feito ajudou a projetar os Santos São Vicente internacionalmente, dando ao golfe brasileiro um momento histórico raro e bastante prestigiado. Tanto que até hoje o clube Santos São Vicente ele realiza um campeonato em homenagem a este hole-in-one do Príncipe de Gales. A próxima curiosidade, falando sobre os tacos, né? A gente viu que o rei James IV, ele mandou encomendar e fazer sob medida os tacos. Nos primórdios, os tacos de golfe eles eram produzidos artesanalmente por carpinteiros e ferreiros. Usava-se madeira de nogueira, de pereira, de castanheira, e cada taco naquela época era praticamente único, né? Os cabos eles eram envoltos em couro e as cabeças eram cuidadosamente entalhadas. Hoje em dia a tecnologia já dominou e a gente tem tacos de titânio, de carbono, materiais ultraleves, mas o espírito artesanal, ele é claro que ainda sobrevive, né? A gente sabe que grandes nomes, né, como Tiger Woods, por exemplo, ele mantém coleções de tacos históricos, né, valoriza modelos clássicos, ele já teve a própria linha dele, né, de tacos feitos especialmente para ele, e alguns exemplares desses tacos raros, né, lá de antigamente, eles estão no British Golf Museum, que é considerada aí a casa do golfe. E olha, minha gente, hoje em dia, nessas super produções de tacos, tem tacos com detalhes em ouro, 24 quilates, detalhes em titânio, que eles podem custar a mais de R$300 mil. Imagina um investimento para ter um taco especial deste. E a terceira curiosidade, né, já que a gente vem falando dos tacos, de como eram no passado, os campos, os primeiros campos de golfe, reza a lenda que eles eram pastagens usadas por carneiros, isso lá na Escócia. E o que acontecia? Esses animais, eles escavavam buracos para se proteger do vento, e foi assim que surgiram os primeiros bunkers, né, que são aqueles formatos ali de areia, hoje um dos maiores desafios em qualquer campo. E esses terrenos costeiros, conhecidos como os links, eles tinham dunas naturais, vegetação baixa e um clima bem previsível. E era nesse cenário que o golfe se desenvolvia, misturando aí a natureza bruta com a precisão técnica. E até hoje tem campos como o The Mercury na Island, deixa eu ver se eu vou pronunciar esse campo correto, que é o Another Place, The Mercury Island, acho que é isso, que ele até hoje mantém os carneiros circulando livremente pelo campo, mantendo viva esta tradição. Eu já vi as fotos, fiquei encantada e com muita vontade de ter essa experiência de jogar golfe nesse campo, ter esse contato com a natureza e também com os animais. E claro, viu, minha gente, que tudo é com a maior segurança para que as bolas também não acabem machucando esses animais que estão ali caminhando livremente, né, pelos pastos, né, por áreas seguras.
Pois é, o Entre Tacadas ele vai ficando por aqui. Me conta se você gostou dessas histórias, de conhecer essas curiosidades, porque o golfe, minha gente, ele é cheio de tradição, de personagens curiosos, lances inesquecíveis, né? Como o Hole in One real que a gente mostrou, né? Que teve aqui no Brasil, em São Paulo. E na próxima semana eu vou trazer aqui as curiosidades sobre o polo, né? Que é outro esporte que a gente trata aqui no Entre Tacadas e com certeza também desperta muita paixão, tem raízes profundas e um toque de nobreza. Então, espero vocês no próximo episódio. Até a próxima Tacadas. Tchau, tchau. E olha, não esquece, já salva esse episódio, compartilha com os amigos e nos segue nas redes sociais. Até mais. RCD, a rádio que conecta você.